A primeira atividade que a gente fez para produzir os moldes básicos foi, a partir da planta, transferir o desenho de metade do tampo para um pedaço de MDF de 6 milímetros. Isso aí vai nos dar um molde rígido, né, que os espanhóis costumavam chamar de patrón. E nesse molde eu quero incorporar todas as informações que a gente vai necessitar, tipo a posição das barras, a largura e a espessura de todas as barras, o tamanho da boca, a posição da boca em relação ao formato do corpo, ou seja, todas as informações disponíveis a gente quer incorporar aí no patrono ou molde, seria o molde básico. A partir desse molde a gente vai gerar todas os outros moldes que vão ser usados na construção do violão. E para passar dessa planta para o MDF, eu tracei uma linha central e agora estou botando papel carbono e fixando ele com fita no lugar para poder escrever ou desenhar, aliás, o formato e passar ele para madeira. Depois a gente vai pegar essa madeira, cortar e shapear, né? Ou lixar ela e modelar ela até ela ficar exatamente do jeito que a gente quer. Então é isso. Uma ressalva que eu tenho que fazer é que esse método funciona bem quando o violão a estrutura dele é simétrica, né? Tem maneiras de você fazer botar a estrutura assimétrica assim no modelo do molde, mas realmente quando o tampo é assimétrico é mais fácil fazer um molde inteiro, né? Mas assim, geralmente as coisas sempre funcionam melhor quando você tem só metade, porque você vai ter as duas metades que são idênticas, né? Vão fazer o padrão realmente ficar totalmente simétrico no instrumento final. Então a gente está aí, a gente desenhou a posição das barras, a gente marcou aonde que as barras começam, onde as barras acabam, está tudo desenhado no patrono ou molde. A posição da boca, então a gente vai realmente deixar isso tudo gravado aí, e inclusive a gente vai furar as pontas, né, da posição das barras, para poder, quando a gente for fazer realmente transferir isso para o tampo do violão, a gente poder marcar com uma punçãozinha e faz um ponto exatamente onde está a posição da barra. Isso facilita bastante para você realmente conseguir transferir tudo perfeitamente do molde para
o, o violão, né? Então o Pedro cortou o patrão, o molde, e agora a gente está pegando ferramentas, né, grosas e limas, que o Pedro vai usar para realmente modelar o molde. Essa modelagem é feita tentando preservar a linha, né, que a gente copiou ao máximo possível, e a gente tem que sempre concentrar em manter 90 graus com a superfície do molde, porque isso aí vai fazer com que o molde realmente possa ser transferido, como desenho, né, direto para a peça do tampo. Então, eu estou mostrando para o Pedro algumas maneiras de fazer, começando com uma grosa japonesa que come bem rápido. Isso aí é uma grosa fina de fazer padrão, que eu tenho, uma ferramenta que eu adoro, e ela gasta um pouco mais devagar. Essa aí já é uma lima meia cana, bastarda, ela é bem agressiva também. Então a gente, nesse início, para poder chegar na linha, usa ferramentas mais agressivas. Conforme vai chegando na linha, a gente vai passando para lixa, né? Que é uma coisa que come mais devagar e te dá a oportunidade de ter mais controle. Mas ela vai ficar difícil de manobrar. Então essa parte você pode fazer assim também. Você vai precisar de todos esses métodos. Isso aqui é mais para quando você chegar aqui. Isso aqui é o grande, né? Do grau. E assim, eu sigo a linha, mas a linha já foi desenhada do papel carbono em cima da outra linha. E assim, o que eu estou interessado? Estou interessado em olhar para isso aqui e ver uma curva boa. E não essa curva tabajara que está, tá vendo? Aqui tem um calombo, aqui tem um buraco, aqui tem outro calombo, aqui tem mais um calombo, aqui tem outro. Ou seja, então tu vai trabalhando até você extrair um formato parecido com o que o Torres queria fazer, entendeu? Então assim, essa primeira parte eu gosto de fazer para baixo, porque eu acho bem mais fácil, porque fica mais fácil você acompanhar a remoção de muito material, entendeu? Certo? 90 graus, né? Tem que visualizar, 90 graus é uma intenção. Morou?
O objetivo de todo esse exercício é não só chegar na linha, mas você criar um formato que seja harmônico. As linhas têm que ser, as curvas têm que fluir. Então assim você meio que tenta capturar mais a intenção do Antônio de Torres do que realmente fazer uma cópia. É muito difícil você copiar as coisas assim usando lápis, papel carbono, sempre tem uma imperfeição. Então a gente tem que tentar criar um formato harmônico baseado no desenho que ele fez. O Pedro agora está fazendo os furos na ponta dos desenhos da barra, para a gente saber onde começa e onde termina a barra. Isso vai facilitar muito na marcação, quando a gente for passar esse padrão para o tampo do violão. A gente sabe exatamente aonde passar a linha que a barra vai ocupar na hora da colagem e também onde a barra começa e onde a barra termina. A gente pode medir direto do patrão o comprimento certinho da barra que a gente vai precisar cortar para o nosso tampo. Então essas marcações todas são feitas e os furos nos permitem assim fazer sempre o mesmo padrão. Bom, tá aí o nosso padrão terminado, já lixado, harmonizado, furado. Então assim, a gente sempre faz um teste, traça uma linha central num pedaço de madeira ou num papel. No caso aí eu tinha um pedaço de MDF que eu vou usar inclusive para fazer o próximo molde. Eu já fiz o teste do formato aí, porque aí você desenhando esse formato, você sabe se você pode olhar de longe, né, e sabe se o violão está sendo aquilo que você queria que ele fosse mesmo. E é para isso que a gente faz. Aí estou fazendo com lápis, mas às vezes o lápis está com a ponta curta e não dá para você transferir o pontinho da posição da barra. Então essa é a punção que eu uso geralmente quando passo o molde para o tampo. E é isso aí. O molde para nossa próxima tarefa vai ser usar o patrono, ou molde assim do tampo, da caixa, né? E passar isso aí para uma outra peça para poder fazer o molde da forma do violão. A forma do violão a gente vai fazer assim de um sanduíche de compensado no próximo episódio, né? Eu vou mostrar esse processo, mas você precisa de um molde para fazer a forma. E esse molde ele traz o formato certinho desse patrono que a gente fez aí. E ele tem uma espessura de mais ou menos aí umas 2 polegadas, 2,5 polegadas, em volta desse espaço central que vai ser ocupado pelo formato do violão. E a gente usa esse molde para poder, depois de cortar no sanduíche de compensado o formato do violão, a gente poder tupiar certinho o formato que a gente queria exatamente. E como ele é simétrico, a gente usa ele de um lado e do outro. Só precisa de meio molde, né? E é isso que a gente está produzindo agora, posicionando ele em outra folha de MDF de 6 milímetros, ou na verdade 1/4 de polegada, né? Que eu acho que é a medida oficial dessa peça aí. Então a gente está transferindo isso aí
e o Pedro vai cortar também na serra de fita esse molde. Isso aí. Uma coisa importante de ressaltar também é que esse molde o molde da forma, ele não termina na linha central. A gente vai fazer ele prosseguir, entendeu? Como ele é um molde para tupia, ele vai andar mais aí uns 6, 7 centímetros a mais do que a linha central do violão, que é o que eu estou mostrando aí agora e fazendo. Por quê? Porque a tupia tem que andar para chegar na linha central e ter continuar a fluir na linha do molde, para poder ela não cair abruptamente, né? Então isso aí ajuda muito na hora de tupiar, como vocês vão ver. Isso aqui é só o excesso, que vai passar com a tupia. Quando for tupiar o molde, ele tem passado o ponto para poder a base da tupia vai cortar até o final e vai chegar até aqui, mais ou menos, para poder. Isso aqui vai ser o. Isso, exatamente, vai ser o nosso. Exatamente. Mas vou cortar por fora e por dentro. Você vai cortar os dois. E aqui é o seguinte, tá? Então é daqui até aqui. Então o que você vai fazer? Você vai começar cortando essa, e aí você vai por fora, isso aqui não tem a mínima assim, necessidade de ser preciso. Por dentro, aí sim, você vai ter que trabalhar como esse trabalho aqui. Isso aqui você vai ter que cortar bem preciso, com 1 milímetro de. E você vai trabalhar esse molde, de modo que ele encaixe aqui, você não veja nem a mesma de luz. Mas depois fazer nas linhas, né? Exatamente. O que você vai fazer? O externo que você fez, você vai fazer interno agora. Isso aqui é o molde do molde. Porque esse que a gente vai usar, já vai usar no sanduíche compensado, vai cortar o molde. Na serra de fita, o sanduíche compensado, depois com uma sobra, vai passar a tupia, para tupiar ele justo nesse formato. Bom, galera, então isso aí é o resultado dos nossos trabalhos. Na verdade, esse trabalho todo foi feito em 2 tardes. E agora a gente já tem o nosso patrono, o nosso molde do tampo e da estrutura, e a gente tem o molde externo que a gente vai usar no próximo episódio para produzir a forma, onde o violão, as laterais do violão vão ser dobradas e a caixa vai ser montada. Essa forma é muito importante porque ela é que
mantém e garante o formato que a gente teve esse trabalho todo para produzir. Então é isso aí, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.